Madeleine Beth McCann nasceu em Leicester, na Inglaterra, no dia 12 de maio de 2003. Filha de Kate e Jerry McCann, a Madeleine foi uma criança muito desejada, já que eles tentaram por anos ter filhos sem sucesso até que recorreram à fertilização in vitro, que deu à luz a Mad. Ela também teve mais 2 irmãos gêmeos após o seu nascimento, o Sean e a Emily. A partir disso, a família se muda para Rothley, também na Inglaterra. Em maio de 2007, a família McCann decide passar as férias na Praia da Luz, em Algarve, em Portugal. Além de ser um roteiro super conhecido e frequentado por várias famílias inglesas, por ser um local calmo e tranquilo e excelente para passar férias em família, aquele local também era rota do tráfico de drogas. A família McCann então se hospeda neste condomínio que se chamava Ocean Club Resort. Eles também estavam viajando ali com um grupo de amigos que estava acompanhando a família. As crianças então ficavam nesse clube que tinham várias atividades voltadas para elas, como atividades de velejar e tinha até creche noturna. Então, o resort meio que oferecia um descanso para os pais também e várias atividades divertidas para as crianças. Já os adultos costumavam sair de noite para jantar todos juntos num restaurante que ficava dentro do próprio resort e bem próximo do apartamento que eles estavam ficando. As crianças nesse momento ficavam no apartamento dormindo e eles tinham montado um esquema dentre os adultos de ir até o apartamento de 20 a 30 minutos, né, em intervalos de 20 a 30 minutos, para checar se estava tudo bem com as crianças. E até então, esse sistema tinha funcionado super bem. Outros hóspedes relataram que esse restaurante em específico, onde eles estavam jantando todos os dias, nunca fazia reservas por dias consecutivos. Então, todas as reservas tinham que ser feitas no dia específico. Mas os McCann e o grupo de amigos deles conseguiram reservar para a semana inteira, todos os dias às 20h30. No livro de reservas do restaurante, eles colocaram uma observação que tinham aberto essa exceção ali para o casal e para o grupo de amigos, porque eles deixavam as crianças dormindo sozinhas no apartamento e precisavam fazer essa supervisão num lugar que fosse bem próximo. Só que esse livro de reservas ele ficava exposto no restaurante para qualquer pessoa ter acesso a ele. Então, se tivesse alguém mal intencionado, poderia ver ali uma oportunidade. Infelizmente, no dia 3 de maio de 2007, esse sistema de revezamento de olhar as crianças dormindo falhou. E o pior pesadelo de qualquer pai se tornou realidade. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje vamos atualizar o caso Madeleine McCann, contando desde o início da história até os desdobramentos atuais envolvendo esse caso. Então eu já peço encarecidamente que você deixe o seu like, que é muito importante para nós, e já se inscreve aqui no canal. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode curtir esse tema. O vídeo está comprido, então já bora pro caso. A noite do dia 3 de maio começou como qualquer outra noite ali no Ocean Club. Por volta das 20h30, os McCann colocam as crianças para dormir. A Kate até conta uma história para ajudar elas a dormir mais rápido, mas elas estavam exaustas de todas as atividades que tinham feito naquele dia, então não foi difícil elas caírem no sono. Os adultos então saem para jantar e às 21h10 se inicia o revezamento de ir lá dar uma olhadinha, ver se as crianças estão bem. O Jerry é o primeiro a ir lá conferir e tá tudo certo, tudo tranquilo, ele volta pro restaurante. Às 21h15, a Kate estava se preparando para sair do restaurante, que seria a vez dela de ir lá conferir as crianças, mas um outro amigo do casal, o Matt Oldfield, ele já ia lá olhar os filhos dele e se ofereceu para dar uma olhadinha nas crianças dos McCann também. Então assim foi feito. Ele entrou no apartamento dos McCann, mas não chegou a ir até o quarto onde as crianças estavam dormindo. Ele conta que percebeu que uma luz estava ligada e escutou um som vindo do quarto, como se um dos gêmeos, que eram as crianças menores, estivesse se mexendo na cama, alguma coisa assim. Ele não achou nada estranho, então ele retornou para o restaurante. Às 22 horas, então, de fato, é o momento que a Kate vai até o apartamento
e ela entra pela porta da varanda. Quando ela chega, ela percebe que as luzes estavam acesas e eles não tinham deixado o quarto daquela forma. E ela percebe também que a porta do quarto das crianças está um pouco mais aberta do que ela havia deixado quando ela saiu. Quando ela coloca a mão na maçaneta da porta para movimentá-la, o vento faz com que a porta bata contra ela. Ela força a porta e consegue abrir, e aí ela percebe que a janela do quarto está aberta, e ela não havia deixado assim, e a cama da Madeleine está vazia. Ela entra em desespero por não achar a filha e corre para o restaurante para avisar todo mundo o que estava acontecendo. Muito rapidamente juntaram muitas pessoas para procurar a Madeleine, afinal tinha uma criança desaparecida ali dentro do resort. Então não só os amigos dela, mas uma pessoa foi falando para outra, que foi falando para outra, e quando eles viram tinha muita gente, todo o resort já estava em busca da Madeleine. Eles ligam para a polícia, mas na primeira chamada que eles fazem, a polícia não apareceu. Então, um dos amigos do McCann vai até a recepção do resort e pede que eles façam uma nova ligação. E aí sim, por volta das 23 horas, chega no resort a Guarda Nacional Republicana, que era uma polícia menor, como se fosse uma polícia de patrulha. Nessa altura do campeonato, como a cidade era pequena, toda a população já estava mobilizada e comentando e procurando também por essa criança desaparecida. Por volta de meia-noite, o chefe da Guarda Nacional decide chamar a Polícia Judiciária, que seria uma polícia maior, equivalente à nossa Polícia Civil, que teria como chefe Gonçalo Amaral. Gonçalo Amaral já tinha uma longa carreira na Polícia Judiciária. Infelizmente, com toda a busca acontecendo pela Madeleine McCann e uma certa demora da polícia de chegar no local do crime, o local não foi preservado. Após a polícia chegar, eles até colocaram um certo isolamento, mas não tinha vigilância de nenhum policial, então essa barreira era super fácil de ser rompida. Como não tinha grande isolamento, antes da polícia chegar, muitas pessoas entraram e saíram do apartamento. Então surge a primeira pista do desaparecimento da Madeleine McCann. A Jane Tanner, que era amiga dos McCann, traz uma pista. Ela conta que às 21h15, que era o horário entre o horário em que o Jerry foi checar as crianças e o horário que o Matt foi checar as crianças, ela estava indo lá dar uma olhada nos filhos dela e ela vê um homem atravessando a rua próximo ao apartamento ali que os McCann estavam ficando. O homem estava carregando uma criança nos braços e essa criança estava vestindo pijamas, como se ela estivesse dormindo. Essa informação da pista da Jane é muito importante, então guarda essa informação que daqui a pouco eu vou voltar nela no vídeo. Depois surgiu uma outra testemunha, o Martin Smith, um irlandês que também viu um homem carregando uma criança por volta das 22 horas, ou seja, corrobora o depoimento ali que a Jane tinha dado à polícia. No dia seguinte, no dia 4 de maio, o local já estava cheio de repórteres e jornalistas para cobrir a história. O porta-voz da Guarda Nacional, o tenente-coronel Costa Cabral, falou que as buscas prosseguiram por toda a noite e que eles usaram todo o aparato que estava disponível, desde apoio da Guarda Marítima até cães farejadores e até mesmo o uso de helicópteros. Às 12 horas de sábado, no dia 5 de maio, foi feita a primeira declaração da Polícia Judiciária, dada por Guilhermino Encarnação. Ele revela que há suspeita de um crime de rapto de crianças e que eles já têm até um esboço de um possível suspeito. 3 dias se passam, o local está ainda mais cheio de jornalistas, de repórteres cobrindo o caso, mas não tem sequer uma pista concreta do que possa ter acontecido com a Madeleine. Então, naturalmente, a pressão em cima da polícia já começa a crescer. Há muita movimentação para pressionar os policiais na investigação e também especulação do que pode ter acontecido com a Madeleine. No dia 6 de maio, a Polícia Judiciária dá uma declaração falando que já tem um suspeito do caso e que eles acreditam na ideia de que a Madeleine está viva e ainda pela área. No entanto, no dia 8 de maio, eles dão uma outra declaração, falando que eles não têm certeza do estado da Madeleine McCann. A mídia portuguesa revelou que a polícia estava seguindo 2 linhas de investigação. Uma linha era de rapto para uma rede internacional de crimes, possivelmente ligada à pedofilia, e outra linha era também do rapto, mas com o intuito de adoção ilegal. A polícia então solicita a ajuda dos populares mesmo, que as pessoas verifiquem todas as fotos e vídeos gravados
naqueles dias ali na Praia da Luz, com a esperança de encontrar alguma pista que leve a desvendar esse crime. A polícia então dá indícios de ter um primeiro suspeito. O homem suspeito é Robert Murat. Ele é um homem britânico que tinha se oferecido para auxiliar tanto a polícia como jornalistas e trabalhar como tradutor, já que ele dominava muito bem o português e o inglês. A polícia alegou que começou a suspeitar dele baseado em outros casos onde o próprio criminoso se oferece para ajudar na investigação, que era o que o Robert estava fazendo ali. Então, no dia 14 de maio, foram realizadas buscas na casa em que Robert morava com a mãe. Já no seu depoimento, quando perguntado por que ele estava se oferecendo tanto para auxiliar ali no caso, ele fala que ficou muito comovido com o caso da Madeleine, já que ele tinha uma filha mais ou menos com a mesma idade e recentemente ele tinha perdido a guarda dessa filha. Então, basicamente, ele estava comovido só com o caso e estava tentando ajudar da melhor forma possível. Nas buscas na casa dele não foi encontrado nada e nenhuma prisão foi efetuada. Ao falar sobre o interrogatório, Robert declarou: "Lembre de pensar, seja sincero, verdadeiro. Eles vão investigar e descobrirão que você não fez nada. Mas eles não queriam isso, eles queriam que eu confessasse." Aquilo que a gente já viu em vários casos de interrogatórios bem longos, sem comida, sem água e no caso dele com muita pressão psicológica. Mas ele tinha um álibi que foi confirmado pela mãe, então a polícia não tinha absolutamente nada que incriminasse ele e aí ele foi liberado. E aí então surge um segundo suspeito do caso, um homem chamado Sergei Malik. Esse homem estava trabalhando para o Robert. Segundo eles, ele estava construindo um site que o Robert tinha pedido para ele. Segundo esse homem, a polícia só estava entrando em contato com ele para tentar conseguir alguma coisa que pudesse incriminar o Robert. E como eles não conseguiram nada que relacionasse nenhum dos dois ao caso, ele também foi liberado. No meio de toda essa loucura de vários suspeitos surgindo, os pais da Madeleine só falavam que eles queriam acreditar que a Madeleine estava viva e bem em algum lugar e que todos os suspeitos eram inocentes até que se provasse o contrário. Então o caso começa a crescer não só em Portugal, mas na Inglaterra também, e lá na Inglaterra eles começaram a criar fundos para as pessoas doarem dinheiro para continuar com as investigações. Já em Portugal, o questionamento era outro. Tanto a mídia como a população começava a se perguntar por que a polícia estava fazendo tanto investimento para encontrar uma criança inglesa, uma criança que não era portuguesa, sendo que esse mesmo investimento não era feito quando uma criança portuguesa desaparecia. A partir daí, o caso ia começar a ficar cada vez mais polêmico e a mídia ia ter uma grande contribuição. Já faziam 50 dias que a Madeleine tinha desaparecido sem nenhuma pista. Então, os pais dela, a Kate e o Jerry, tiveram a ideia de viajar por vários países da Europa para tentar espalhar cada vez mais o caso. Só que isso exigia ainda mais dinheiro e no final acabou não levando a nenhuma pista relevante. Até que então a polícia portuguesa dá indícios de que estava começando a seguir novos suspeitos e uma nova linha de investigação. Esses suspeitos eram os próprios pais da Madeleine McCann. A polícia fala que começou a seguir essa linha de investigação porque encontrou algumas incongruências ali no depoimento que eles dois deram à polícia. Naquele primeiro momento onde o Jerry falou que tinha ido lá ver as crianças, no primeiro depoimento, ele fala que entrou com a chave da porta porque eles tinham deixado trancado. Já no segundo depoimento, ele fala que, na verdade, ele entrou pela porta da varanda que já estava aberta. Uma outra contradição, já no depoimento da Kate, foi que ela falou que quando ela percebeu que a Madeleine tinha desaparecido, ela ficou desesperada e aí ela até olhou embaixo da cama e a Madeleine não estava lá. Só que a cama, gente, eu não sei o nome dessas camas, que elas ficam tipo no chão, você não tem como olhar por baixo. Então ela meio que falou que tinha olhado por baixo e a Madeleine não tava lá, mas não tinha como olhar por baixo da cama. E aí a polícia achou meio suspeito isso. Uma outra coisa que a polícia achou suspeito foi a cena tá toda mexida. Então teve um fato que chamou a atenção deles, que foi aquela questão da janela que eu contei pra vocês no início do vídeo. Que a Kate fala que a janela estava aberta quando ela chegou, ela tinha deixado a janela fechada e quando ela chega para olhar as crianças, a janela está aberta, tanto que a porta bate com o vento. Já a polícia fala que quando eles chegaram na cena do crime, a janela estava fechada. Só que aí fica muita contradição, assim, não tem como saber se foi o próprio casal que fechou, se foi outra pessoa. Muitas pessoas entraram na cena do crime
e modificaram ela, né, até a polícia chegar, o que é um grande erro numa investigação, né? A cena do crime ela precisa ser preservada. Já o coordenador da investigação, então, referente a esse caso da janela, fala que eles encontraram uma impressão digital da mãe no sentido de abrir a janela e não no sentido de fechá-la. Então ficou aí essa contradição ali na questão da cena do crime em si. E uma última questão que a polícia levanta foi o fato de nenhum dos adultos que estavam presentes quererem participar na reconstituição. A reconstituição ela vai ser construída a partir do depoimento dos próprios adultos, tanto da Kate, do Jerry, como dos amigos que estavam lá no restaurante naquele dia. Mas ainda assim eles não quiseram participar da reconstituição. A polícia fala que seria um fator importante da investigação, que ia auxiliar a encontrar a Madeleine, e acharam suspeito eles não quererem participar. Mas, por um outro lado, os McCann pareciam dar vários indícios de que não confiavam na investigação da polícia portuguesa, o que talvez justifique o fato deles também não quererem ter ido participar da reconstituição. Depois de alguns meses de investigação, o Gonçalo e a polícia portuguesa aceitam a ajuda da Inglaterra. A polícia inglesa então envia cães especialistas ali em encontrar tanto resíduos de sangue como resíduos cadavéricos. Então, no dia 31 de julho de 2007, foi o primeiro dia onde os cães entraram ali na investigação. E eles iniciaram os trabalhos pelo apartamento onde a Maddie desapareceu. O primeiro cachorro que alertava para o odor cadavérico identificou alguma coisa próxima ao armário no quarto da Kate e do Jerry e também na entrada da varanda. Posteriormente, entrou em ação então o doguinho que identificava os vestígios de sangue e ele identificou alguma coisa próxima a um sofá. No dia seguinte, então, eles foram até o apartamento onde os McCann estavam vivendo após o desaparecimento da Maddie. O doguinho que identificava o odor cadavérico alertou para o brinquedo da Madeleine, um gatinho de pelúcia que a Kate vivia junto para cima e para baixo. Nessa etapa já faziam 90 dias que a Madeleine tinha desaparecido, então eles vão para a segunda etapa com os cães farejadores. Os doguinhos foram fazer uma varredura então em vários carros que pudessem estar conectados ali de alguma forma com o caso. O carro do Robert Murat também foi investigado e dentre os carros que eles passaram também tinham carros dos amigos, de familiares, de pessoas envolvidas com a Madeleine McCann e também um carro que os McCann alugaram 25 dias depois do desaparecimento da Maddie. E segundo a investigação, o treinador, né, que era quem acompanhava os cachorrinhos e dava os sinais ali para eles não sabiam de quem era cada carro. Então eles foram no estacionamento e lá tinham apenas os carros espalhados sem a identificação de quem era o dono de cada carro. Então os dois cães alertam alguma coisa nesse carro que os McCann tinham alugado 25 dias após o desaparecimento da Madeleine. Então, os McCann são chamados para novos depoimentos. A partir daqui, a linha de investigação da polícia portuguesa passou a ser de que a Kate e o Jerry tinham feito alguma coisa com a Madeleine e de que ela já estava morta. A teoria era de que a morte poderia ter sido acidental, de que eles teriam sedado a Madeleine apenas para que ela dormisse e aconteceu um acidente ali na dosagem do sedativo e ela acabou vindo a óbito. Essa linha de investigação se afirma também no comportamento dos gêmeos, do Sean e da Emily, após o crime. Assim que a Madeleine desapareceu, mais de 20 pessoas entraram e saíram do quarto fazendo barulhos enquanto eles dormiam e eles continuaram dormindo passivamente, assim, não tiveram nenhuma reação e não acordaram em nenhum momento. Então, os policiais acreditavam que eles também pudessem estar sedados. Já os pais acreditam que sim, talvez os filhos estivessem sedados, mas eles atribuem isso ao sequestrador da Madeleine. Agora, olhando o caso um pouco mais amplo, se a polícia portuguesa estava acreditando que os pais da Madeleine haviam feito isso, significava que possivelmente eles iam parar com as buscas por qualquer outro suspeito. Nesse momento, a mídia, que tinha sido grande aliada dos McCann para espalhar a história da Madeleine e mais pessoas conhecerem o caso e procurarem por ela, se tornavam grandes inimigas do casal.
Então, no dia 4 de setembro de 2007, a polícia britânica estava analisando aquelas amostras que tinham sido retiradas de onde os doguinhos tinham acusado que tinha alguma coisa, perto do sofá e no carro que os McCann tinham alugado. Então, após a análise, foi construído um relatório preliminar. Ele foi todo escrito em inglês e enviado em inglês para a polícia portuguesa. Quando ele chegou na polícia portuguesa, alguém que até hoje a gente não sabe quem, fez a tradução do relatório que estava em inglês para o relatório em português, para daí sim ser entregue esse relatório para os investigadores do caso. O relatório em inglês contava com várias ressalvas, especialmente de que aquele era um relatório preliminar, ou seja, ele indicava algumas coisas, mas ele não tinha o resultado final. Então era muito importante que a polícia, antes de tomar qualquer atitude, esperasse que o relatório final fosse emitido. Porém, no relatório traduzido para o português, essa ressalva já não constava mais. No relatório preliminar, constava uma compatibilidade de 80% das amostras que foram encontradas com o DNA da Madeleine. Ou seja, a compatibilidade era muito alta, podendo indicar que talvez aquele DNA fosse de fato da Madeleine. Apesar desse caso e todas essas informações correrem em sigilo, alguém de dentro da polícia vazou essa informação do relatório preliminar para a imprensa. E aí foi um boom na imprensa que estava cobrindo esse caso e a Kate e o Gerry passaram imediatamente a ser acusados exaustivamente pela mídia. Então foram mais uma chuva de interrogatórios. A Kate fala que o interrogatório dela durou 11 horas, já o Gonçalo Amaral, que era o chefe da investigação, fala que durou apenas 2. E a Kate também fala que eles estavam tentando forçá-la a confessar que ela tinha feito alguma coisa com a filha. Eles chegam até a oferecer um acordo para ela durante esse interrogatório. Após o casal McCann virar oficialmente os vilões oficiais das mídias ali que estavam cobrindo o caso, a mídia portuguesa começa a levantar mais questionamentos sobre o fato da Kate e do Gerry terem sido negligentes, de deixarem os filhos sozinhos dormindo no apartamento enquanto eles iam jantar num outro espaço. Isso não tinha surgido até então, mas naquele momento todo mundo começou a comentar sobre isso. De um lado, as famílias portuguesas falando que jamais deixariam seus filhos nessa situação sozinhos, e alguns ingleses vindo à mídia também defender o casal McCann, falando que na Inglaterra isso era uma coisa culturalmente comum. De qualquer maneira, a guerra ali estava formada e então os McCann decidem deixar Portugal e voltar para a Inglaterra para tentar fugir um pouco da mídia que estava muito em cima deles. Mas a pressão da mídia os acompanhou até a Inglaterra. Eles fizeram um cerco em volta da casa dos McCann e chegaram a explorar bastante a imagem dos gêmeos, os irmãos da Madeleine. Então, passando algum tempo, finalmente sai o relatório final dessa perícia. No relatório final, os peritos haviam recolhido 2 amostras referentes ali ao apartamento. Na primeira amostra, o resultado sugere vestígios do DNA da Madeleine. Tiveram alguns pontos compatíveis com o perfil genético dela, mas não todos. Então, eles não puderam dar uma conclusão precisa sobre isso. Eles também não conseguiram concluir qual tipo de fluido corporal que tinha gerado aquela amostra. Já na segunda amostra, o resultado foi que não tinha vestígio algum de DNA da Madeleine. Já no DNA encontrado no carro, das 20 compatibilidades que teriam que acontecer para esse DNA ser da Madeleine, houve uma compatibilidade de 15. Porém, para sequenciar o DNA da Madeleine para fazer essa comparação e ver se tinha compatibilidade, eles se utilizaram de amostras tanto do pai como da mãe da Madeleine. Ou seja, essa amostra encontrada no carro poderia corresponder tanto a Madeleine como a qualquer um dos pais, como a qualquer um dos outros filhos do casal. Os resultados, então, do relatório final passam a ser inconclusivos e toda a teoria que a polícia tinha criado suspeitando dos pais acaba caindo por terra, pois eles não tinham nenhuma evidência. Após 172 dias do desaparecimento da Madeleine e dada a situação em que a polícia portuguesa apontava a investigação para os pais da Madeleine, o Gerry e a Kate McCann decidem iniciar uma investigação particular. Eles contrataram detetives e agentes particulares
para continuar com a investigação a respeito do desaparecimento. Aqui então a gente vai falar um pouquinho das contradições da polícia portuguesa no caso. A primeira contradição diz respeito sobre o Gonçalo Amaral, que era o chefe das investigações. As investigações elas deveriam correr em sigilo, como eu tinha comentado antes, e algumas informações cruciais acabaram vazando para a mídia e para a imprensa. Muitos jornalistas falam que o seu informante de dentro da polícia era o próprio Gonçalo Amaral, que era ele quem estava entregando as informações, e que eles se sentiram traídos porque algumas dessas informações, como o relatório preliminar, não se confirmou depois. Então era como se eles estivessem espalhando fake news ali durante a investigação. Mas o próprio Gonçalo Amaral nega que ele tenha entregado qualquer informação sobre o caso. Um dos detetives particulares que os McCann contrataram, eles foram atrás de casos antigos do Gonçalo e encontraram este, que era de uma menina chamada Joana Cipriano. Eles contam que a investigação seguiu basicamente a linha de que a mãe e o tio tinham cometido o assassinato da criança e que houve um grande esforço em condenar os dois, mas pouquíssimo esforço da investigação de buscar e tentar encontrar a Joana com vida. Eles deram a entender, então, que a saída mais fácil das investigações do Gonçalo Amaral era incriminar membros da família, ao invés de tentar procurar outros suspeitos. Isso, é claro, baseado na visão desses detetives particulares. Essas contradições e uma certa pressão da mídia fizeram com que o Gonçalo Amaral fosse demitido do cargo. Apesar de que até hoje, entrevistado, ele fala que ele acredita que foi, sim, os McCann os culpados do desaparecimento da Madeleine. O Gonçalo escreveu até um livro onde ele conta essa teoria sobre o que ele acredita que aconteceu com a Madeleine e que os culpados são o Jerry e a Kate McCann, mas o livro foi proibido de ser distribuído. Após 224 dias desaparecida, o caso da Madeleine McCann foi arquivado pela polícia portuguesa. Nesse meio tempo, os McCann tentaram vários detetives particulares de vários locais do mundo, da Espanha, da Inglaterra, Estados Unidos, mas nenhuma dessas investigações levou a nada. Então, após 4 anos do desaparecimento da Madeleine, os McCann fizeram um apelo para a polícia britânica passar a investigar o caso. Então, em 2011, o detetive Andy Redwood, que é especialista em casos arquivados, reabre ali o caso da Madeleine McCann e encabeça o que eles chamaram de Operação Grand. Após essa decisão da polícia britânica, a polícia portuguesa também reabre o caso, só que agora com uma nova equipe. Um dos passos dessa operação foi retornar aos diversos retratos falados, feitos ao longo desses anos todos, dados a partir da descrição da Jane. Lembram aquela informação que eu pedi para vocês guardarem que ia servir mais para frente no vídeo? Então agora chegou esse momento. Naquela noite, então, a Jane viu um homem carregando uma criança com pijamas e atravessando a rua próxima ali ao Ocean Club. O Andy e a sua equipe, então, vão atrás de descobrir quem é esse homem. Na investigação, eles acham uma creche ali perto do Ocean Club e vão até a creche para tentar descobrir quem que pegou seus filhos naquela noite e naquele dia exatamente. Eles então encontram um dos pais que batiam com a roupa e também com o dia e horário dados pela descrição da Jane. A semelhança desse homem e dessa criança com o último retrato falado era realmente assustadora. Ou seja, aquele homem que a Jane viu naquela noite apenas carregava o seu próprio filho da creche de volta para casa. Sendo assim, era descartada o que foi uma das principais pistas do caso durante todos esses anos. As investigações, claro, não pararam até os dias de hoje. Em 2015, a Polícia Metropolitana de Londres deu uma declaração falando que grande parte do trabalho que eles poderiam fazer já tinha sido feito. Assim, naquela época, 8 anos após o desaparecimento da Madeleine, a polícia britânica reduziu o número de agentes que trabalhavam no caso em tempo integral, de 29 para 4 agentes. Os pais da Madeleine disseram compreender a medida da polícia e agradecerem os esforços. Segundo a polícia britânica, foram recolhidos mais ou menos 1.338 depoimentos ao longo da Operação Grand. Também foram contados com a colaboração de mais de 30 países.
A polícia também havia investigado 8.685 possíveis avistamentos da Madeleine ao redor do mundo. Em 3 de junho de 2020, a Scotland Yard relatou ter uma nova pista sobre o desaparecimento da Madeleine. Os investigadores britânicos apontaram um alemão de 44 anos chamado Christian Bruckner como um possível suspeito, já que ele teria viajado com uma van pela mesma região de Portugal na mesma época em que os McCann estavam de férias. A polícia estava investigando os motivos pelos quais ele tinha transferido um carro da marca Jaguar dias depois do desaparecimento da Madeleine. E também o conteúdo de uma ligação que ele recebeu às 19h32 e que durou até às 22h, no dia do desaparecimento. O suspeito estaria utilizando um telefone português com o número que eu vou deixar aqui embaixo, e ele recebeu essa ligação na zona da Praia da Luz. A polícia também identificou esse segundo número, que eu também vou deixar aqui, que foi quem fez a ligação para o Christian, só que esse número não estava na mesma zona que ele. Então, em janeiro desse ano, foram entregues para a polícia novas pistas, que provariam de que o Christian estava na Praia da Luz na mesma data em que a Madeleine desapareceu. As pistas foram entregues por um canal de televisão alemã, que eu vou deixar o nome aqui embaixo também. Eles estavam produzindo um documentário que investigava o desaparecimento da Madeleine McCann e acabaram chegando nessas pistas. Eles trouxeram informações de que possivelmente o Christian trabalhava no Ocean Club na mesma data em que a Madeleine desapareceu. E lá no Ocean Club ele realizava tipo uns reparos, assim, era um serviço de reparos quando o resort precisava. Outra pista que a TV também entregou para a polícia diz respeito a um celular, que talvez corrobore a pista anterior de 2020. Eles falam que o Christian recebeu uma ligação no dia do desaparecimento e, baseado nessa ligação, ele estava a mais ou menos uns 5 minutos apenas do resort na noite do crime. Outra pista foram depoimentos de um ex-amigo do Christian e também da sua ex-namorada. Esse amigo conta que o Christian já tinha comentado com ele sobre tipo umas fantasias que ele tinha que envolviam pedofilia. E a ex-namorada fala que ele tinha bastante interesse em meninas jovens, se é que você me entende. Durante toda essa investigação e até os dias atuais, o Christian está preso na Alemanha, condenado pelo estupro de uma senhora de 73 anos de idade. Apesar de há muito tempo o Christian já ser considerado o principal suspeito do caso, ele nega veementemente que tenha cometido e a polícia alemã nunca apresentou uma acusação formal, alegando que eles têm apenas evidências circunstanciais. Então é isso, pessoal. Esse caso ele é cheio de mistérios e a gente segue torcendo para que em algum momento ele tenha algum desdobramento significativo e que o culpado de fato cumpra pelo que cometeu. Para dar uma resposta, especialmente para a família da Madeleine, que sofre com isso há tanto tempo, e também para a sociedade em geral que acompanha o caso há anos. Qualquer atualização do caso, eu posso trazer mais um vídeo aqui no canal, então por isso se inscreve e já deixa seu like, que ajuda muito a gente, ou também eu posso fazer vídeos mais curtinhos lá no nosso Instagram e no nosso TikTok. Então eu vou deixar todas as informações para você seguir a gente por lá também. Então curta, comente, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. É isso, um beijo e tchau! Caralho, mano, esse vídeo é muito comprido, esse caso é muito complexo.